No meu aniversário de 50 anos, minha filha me perguntou o que eu iria fazer para comemorar aquele aniversário. Eu disse a ela que eu não tinha nada para comemorar, porque eu tinha 16 enfermidades crônicas, entre elas diabetes, pressão alta e várias outras. Depois que conheci o Dr. Knife, tudo na minha vida mudou. Minhas enfermidades foram negativadas. Hoje eu tenho uma glicemia de 80, 85, depende do mês, e um índice Roma de 16. Eu emagreci 35 quilos. Aqui foi os remédios que o médico tirou ontem de mim. Esse aqui ele reduziu a dose. Aqui tá a glicemia como era. Aqui ela estava aqui e depois ela estava aqui. E ontem ela deu 90 e depois glicada deu 116. E o médico pegou e já suspendeu esses dois remédios para mim. A minha glicemia, quando eu iniciei, estava em 250. O fato é que hoje a minha glicemia está uma média de 100, 110. E tudo mudou. Então, muito obrigado, Dr. Knife. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Se está aqui, é porque vive essa luta diária que você, eu e a própria medicina estamos travando contra o diabetes. Uma luta que estamos perdendo e feio. Afinal, apesar dos bilhões de gastos com remédios, tratamentos e tentativas de prevenção, os números da doença aumentam assustadoramente. Hoje são 14 milhões de diabéticos no Brasil, o que nos torna o quarto país do mundo em números totais de diabéticos. E pior, não mostramos sinais de recuperação. Ao contrário, testemunhamos o aumento de casos, configurando uma verdadeira pandemia. Mas será que não existe uma alternativa diferente para virar esse jogo, reverter esse quadro? Será que ficaremos restritos a apenas controlar o diabetes, mas nunca vencê-lo? Eu não só tenho certeza que há uma saída, como quero mostrá-la para você. O meu nome é Dr. Knife Tadeu, eu tenho 67 anos, sou médico, nutrólogo e cirurgião com mais de 43 anos de experiência. E ao longo desse tempo já atendi mais de 10 mil pacientes de diferentes idades e condições de saúde. E pessoalmente irei te acompanhar ao longo dos próximos 4 vídeos da semana Liberte-se do Diabetes. E o motivo de ter montado esse especial é apenas um: te mostrar que podemos reverter essa pandemia do diabetes. Mas, mais especificamente, te mostrar como você mesmo pode se libertar desta doença. Não, você não ouviu errado. Eu falei você se libertar desta doença. Seja você diabético ou pré-diabético, você pode sim seguir um caminho de prevenção e até mesmo de possível reversão dessa doença. Um caminho onde você pode viver a vida sem ser um prisioneiro do diabetes, onde você não depende só de remédios ou de injeções de insulina para controlar suas taxas de açúcar, que tem seus índices de glicemia, resistência insulínica, hemoglobina glicada e outros exames totalmente regularizados e que não precisa mais se preocupar com o risco de amputações, cegueiras, insuficiência renal, infartos fulminantes, etc. Um destino onde você pode voltar a comer com prazer, sem culpa e sem os olhares condenatórios de familiares. E até mesmo possa perder peso e voltar a ter energia e disposição. Em outras palavras, uma vida em que você está livre da prisão do diabetes. E desde já quero firmar um pacto com você. Caso você se comprometa a aplicar todos os ensinamentos que te darei nos próximos vídeos, você não precisará esperar semanas para ter resultados. Ao contrário, em apenas 3 dias, você já pode começar a controlar sua glicemia, regularizar outros exames. E aqui não importa se você tem 40, 50 ou mais de 70 anos. Nem importa qual o seu nível atual de glicose no sangue. Eu sei que o que eu vou te mostrar é eficiente por um simples motivo. Ele é diferente de tudo que você já viu ou tentou antes. Afinal, trata-se de um sistema pensado para prevenir, combater e até mesmo reverter o diabetes diretamente na sua raiz. Eu estou falando do SRD3, Sistema de Reversão do Diabetes. Ele não envolve remédios, injeções e nem exige que você faça refeições sem graça, sem sabor, sem gosto algum. Ao contrário, você terá refeições que serão comidas de verdade, pratos fartos e com sabor. Afinal, esse sistema não segue aquelas recomendações batidas de precisar comer menos e de não poder comer com prazer. Ao contrário, o sistema de reversão do diabetes é dividido em 3 etapas que atacam de maneira diferente
as causas do seu diabetes. Na etapa 1, você aprende como controlar a sua glicemia com remédios naturais. Na etapa 2, você descobre como pode se libertar do diabetes comendo muito bem. E na etapa 3, você faz o seu pâncreas e outros órgãos vitais voltarem a funcionar na sua plena capacidade. Posso assegurar, ao juntar essas 3 etapas e implementá-las de maneira correta, você finalmente verá a possibilidade de se libertar do diabetes. Afinal, você não se sentiria mais leve de não ter que ficar controlando a glicemia e, quem sabe, até não carregar mais o rótulo de diabético? Você não ficaria feliz em poder tranquilizar sua família por estar livre da ameaça de infarto, de amputações, de cegueira, de hemodiálise? Aposto que sim. Então fique ligado, pois a partir de agora eu vou te apresentar em detalhes o SRD3, Sistema de Reversão do Diabetes, e como ele já diminuiu a glicemia de pessoas em questão de 3 dias. Mas não é apenas isso. Ao longo da semana, também vou desmascarar recomendações controversas que, ao invés de te livrarem do diabetes, acabam agravando a sua doença. Falarei das substâncias naturais que são comprovadamente melhores que muitos remédios do mercado. E também trarei mais casos de pessoas reais que deixaram o diabetes em um passado distante de suas vidas. Mas fique atento para um detalhe importante, pois para entender todos os detalhes do SRD3, Sistema de Reversão do Diabetes, é preciso que você veja a todos os 4 vídeos que irei disponibilizar gratuitamente para você. Combinado? Bom, agora que você já sabe disso, o que eu espero de você a partir de agora? É simples. Eu espero que você assista aos vídeos assim que eles forem lançados. Anote as recomendações, mande suas dúvidas e coloque em prática tudo o que você aprender aqui. É só ficar atento na sua caixa de entrada, que tudo será comunicado por e-mail, tá bom? Então eu declaro oficialmente aberta a semana Liberte-se do Diabetes. Para início de conversa, eu gostaria de fazer uma provocação. Imagine que você chegou ao seu médico com os exames de rotina. Glicemia, resistência insulínica, hemoglobina glicada e tantos outros. Mas há algo diferente. Ao invés de ele abrir os exames e lhe dar aquele olhar de reprovação que você tanto conhece, para logo depois pegar uma caneta e prescrever mais remédios ou aumentar a sua dose de insulina, ele olha você nos olhos e pergunta: o que você acha de começar a reverter o diabetes agora mesmo? Você por acaso ficaria surpreso? Eu aposto que sim. Afinal, é exatamente assim que diversos pacientes meus se sentem quando eu faço essa mesma pergunta a eles. Homens e mulheres que chegam todos os dias no meu consultório totalmente desacreditados, debilitados por uma doença que vem os consumindo e os aprisionando há anos. Pessoas que, na maioria das vezes, estão acima do peso, apresentam falta de energia e falta de disposição. Eles mesmos relatam que não conseguem controlar a doença, mesmo abrindo mão de comidas e bebidas que tanto amam, ou tomando regularmente remédios, ou mesmo usando insulina. Até por isso, chegam acreditando em algo que não é verdade, que o diabetes não é reversível, que terão que viver com essa doença para o resto da vida. E se você também pensava dessa forma, aqui eu vou te mostrar o porquê você não poderia estar mais enganado. Veja, se hoje eu uso toda a minha experiência de mais de 40 anos para mostrar a homens e mulheres como é possível se livrar do diabetes, eu mesmo já estive do outro lado, dizendo a diversas pessoas que essa terrível doença metabólica era para o resto da vida. Pior ainda, eu mesmo já fui o responsável por operar um bisturi com a fatídica missão de amputar pernas de pacientes diabéticos descontrolados. Sim, eu sou médico há 43 anos, formado pela Universidade Federal do Pará e me especializei inicialmente na área de cirurgia. E uma das minhas grandes funções durante a carreira foi participar de centenas de amputações causadas pelo diabetes. Eu não sei se você já sabe, mas a cada minuto 3 diabéticos são amputados, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Nessa época, eu pude ver o sofrimento de pacientes e das famílias que se encontravam nessa situação. Mas o pior de tudo, conseguia ver a falta de esperança que eles tinham de se libertar dessa doença. Era como se estivessem presos, sem nenhuma perspectiva de melhora. E isso, para um médico, é o pior dos sentimentos. Por isso, eu me coloquei em uma missão para encontrar uma alternativa, uma saída que fosse mais digna e efetiva para os meus pacientes. Foi aí que me deparei com a nutrologia, a ciência dos alimentos, e me tornei um dos primeiros nutrólogos certificados do Brasil.
Estudei dia e noite de forma incansável, conversei com médicos e terapeutas mais inovadores de todos os cantos do mundo e aos poucos eu fui percebendo algo. A grande maioria do que tinha aprendido na faculdade sobre diabetes simplesmente não era verdade. Sei que é forte o que eu estou falando, mas é a mais pura realidade. Eu pude atestar que todas as principais diretrizes para controlar a doença não têm a menor lógica dentro do nosso organismo. Quer uma prova disso? Olha aqui o número de casos de diabetes no Brasil. Nos últimos 2 anos, houve um aumento de mais de 31%. Enquanto isso, a quantidade de gastos com a doença também só aumenta. De acordo com a Federação Internacional do Diabetes, quase 25% do gasto com saúde pública no país vai diretamente para o tratamento do diabetes. E não é apenas isso. Pesquisadores de renomadas universidades, como Harvard, Johns Hopkins e outras tantas, já debatem a verdadeira epidemia de diabetes que vivemos no mundo. Concorda comigo que se o que estivéssemos fazendo desse certo, os números teriam que diminuir e não aumentar. Como dizem, onde há fumaça, há fogo. E eu vejo isso no meu consultório quando pacientes chegam afirmando que mesmo seguindo tudo direitinho, se privando de comer o que gostam, tomando todas as medicações, apenas se sentem mais doentes, cansados e acima do peso. E a cada nova ida ao consultório, a dose da medicação só aumenta. Mas nesta minha busca por procurar respostas que a medicina tradicional simplesmente não encontra, eu percebi que existem 3 grandes mentiras que são contadas e que te impedem de reverter o diabetes. A primeira é quando te falam que você necessita tomar medicamentos, ou até mesmo injeções de insulina, para controlar o pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Isso não é verdade. Os medicamentos devem ser seu último recurso, após explorar todas as alternativas, não a primeira coisa a fazer. Medicamentos amenizam sintomas e são úteis em momentos emergenciais. E só as causas da doença permanecem. Além dos perversos efeitos colaterais, as medicações não são eficazes para todo mundo. Muitas vezes elas param de funcionar e você só aumenta a dose a cada ida ao consultório. Tem mais. A segunda é que muitas das recomendações que te passam estão desatualizadas. Falam até que você precisa cortar gorduras deliciosas que você tanto gostava e começar a consumir alimentos diet, light e carboidratos sem gosto, que não dão nenhum prazer de comer. Além de serem recomendações que podem até mesmo te colocar no risco de aumento de peso e de agravamento do diabetes, são cardápios que são simplesmente impraticáveis, que não oferecem nenhum prazer na hora de comer. E eu posso te afirmar, existe uma alternativa para que você possa comer alimentos agradáveis e que o deixem satisfeito e não condenem a uma vida com diabetes tipo 2. Mas para mim, a terceira é a pior de todas. Afinal, ao te contarem as más notícias de que você tem diabetes tipo 2, falam que você precisa aceitar conviver com a doença para sempre, pois não existe reversão. Você certamente ouviu essa mentira por aí. Mas por favor, não acredite nem por um minuto nisso. O diabetes tipo 2 não é uma sentença. Ele é prevenível, tratável e, na minha visão, em mais de 99% dos casos, totalmente reversível. Se você acreditar em uma inverdade assim, você simplesmente desiste de combater o seu diabetes e abre mão de uma vida com disposição, livre de privações e complicações. E para te mostrar que não precisa seguir neste caminho, eu criei a semana Liberte-se do Diabetes. Para você ver que não existe apenas uma estrada que leva a Roma e abrir seus olhos para outras alternativas que podem sim prevenir e reverter o diabetes, te levando a ter uma vida normal de novo, onde você pode ter a sensação de abrir os seus exames de sangue e seus indicadores estarem todos normais, até otimizados, em que seu médico, orgulhoso, irá te perguntar como você melhorou tanto e até poder tranquilizar sua família de que você está livre da ameaça do infarto, da amputação, da cegueira, da hemodiálise. E para isso, você apenas irá precisar implementar o SRD3, Sistema de Reversão do Diabetes. Mas isso já é assunto para o nosso próximo vídeo. Nele eu vou te mostrar detalhes das primeiras 2 fases do método. Você, por exemplo, irá conhecer o fitoterápico usado na medicina chinesa, que é capaz de reduzir a resistência insulínica e até ter melhores efeitos que alguns remédios usados no mercado. Ou ainda, a fruta de origem asiática, semelhante à insulina e que é capaz de regular a glicose do sangue de forma natural. E ainda, um sorvete delicioso
que eu pessoalmente recomendo para todos os meus pacientes como uma forma de controlar o diabetes. Então fique atento à sua caixa de e-mail e não perca o segundo vídeo da semana Liberte-se do Diabetes. Enquanto espero o próximo vídeo, peço que você deixe seu comentário aqui nesta página, no campo abaixo. Me conta qual o principal problema relacionado ao diabetes que você vem enfrentando e como eu posso te ajudar a reverter essa doença. Caso faça sentido, compartilhe esse vídeo com familiares e amigos. Muitos podem estar sofrendo com o diabetes e não sabem que existe uma solução para acabar com esse sofrimento. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.